Vamos ver como é que a gente calcula ponto médio de um segmento de reta. O que seria isso? Primeiro vamos ver o que é um segmento, né? O que é um segmento? Gente, segmento é um pedaço de uma reta, é uma parte de uma reta. Por exemplo, o segmento CB. Olha só, aqui a gente tem um exemplo. A gente tem um plano cartesiano e temos uma reta aqui, um segmento CB. O segmento CB é o segmento, é o pedaço de uma reta que a reta não tem começo nem tem fim, mas uma parte dela vai do ponto C até o ponto B. Se você prolongar, ela continua infinitamente, e você prolongar para cá, ela continua infinitamente. Portanto, o segmento, ele é um pedaço de uma reta que começa num ponto e termina no outro. Segmento AC, um outro exemplo, vai do ponto A até o ponto C, tá bom? Segmento CD, vai do ponto C até o ponto D. Então, segmento a gente tem, já dá para ter uma noção. Agora, ponto, segmento, ele é um limite, né? É limitado por 2 pontos. Então, o que é ponto? Gente, ponto, ele tem sempre 2 valores. Um valor em x, que é a abscissa do ponto, outro valor em y, que é a ordenada do ponto. Por exemplo, o ponto A. O nosso ponto A, se você pegar o ponto A e rebater no eixo x, vai ser 2. Rebater no eixo y, menos 4. Então, tá aqui a abscissa e ordenada. Ponto B. Se você rebater no eixo x, tá aqui o eixo x e tá aqui o eixo y. Se você rebater no eixo x, vai ser 5. No eixo y vai ser 4. Coordenadas do ponto B. Ponto C. Com valor em x, ponto C tá aqui. Valor em x, 2. Valor em y, 0. Ou seja, ele está em cima do eixo x, no número 2. Coordenadas do ponto D tá lá em cima. No eixo x, rebate dá 2. Rebater o ponto D no eixo y vai dar 4. Ponto E, rebate no eixo x, 5, rebate no eixo y, menos 4. Um ponto é sempre designado com uma letra maiúscula, ok? Mas o que a gente tem que saber hoje? Ponto médio de um segmento. Então, eu quero saber aquele ponto que fica no meio do segmento. Por exemplo, o ponto médio, em vez de a gente pegar isso aqui, vamos ver, por exemplo, um exemplo primeiro. Ponto médio do segmento CD. Ele vai do ponto C até o ponto D. Mas eu quero o ponto médio, eu quero o ponto que fica no meio desse segmento. Olhando assim, a gente já sabe que é esse pontinho, né? Como que a gente faria esse pontinho? Se a gente tivesse só as coordenadas do ponto C e as coordenadas do ponto B, D. Se eu não tivesse esse desenho desse segmento no gráfico, no plano cartesiano. Quero o ponto médio de CD. Ora, eu tenho o ponto C, com as coordenadas aqui, e o ponto D. Sabe o que é o ponto médio, gente? Nada mais é do que a média. O ponto médio, ele vai ser uma dupla de números, né? Vai ter um valor em x, no eixo x, e outro valor no eixo y, porque ele é um ponto. O valor do eixo x dele é a média das abscissas. E o valor do eixo y é a média das ordenadas. Como assim, professor? Olha, se eu quero o ponto médio de CD, eu vou calcular a média das abscissas desses 2 pontos. Abscissas são os valores em x. Média, soma e divide por 2. Isso vai ser o x do ponto médio. Agora, e o y do ponto médio? A média das ordenadas, 0 mais 4 dividido por 2. Então, vamos ver como é que ficaria o ponto médio do segmento CD. A média das abscissas, 2 mais 2 dividido por 2, média você soma e divide por 2. E a média das ordenadas de CD, né? 0 mais 4 por 2. 0 mais 4, 4 por 2 dá 2, tá? 2 e 2, 4 por 2 dá 2. Então, o ponto médio de CD vai ter em x 2 e em y 2. Vamos ver lá no plano cartesiano? Olha lá, CD em x 2, em y 2 também. O ponto médio seria esse, ó.
Tá vendo? Em x2 e em y2 também. Vamos ver mais outro exemplozinho. Agora o ponto médio de AD. Olha só, ele quer o ponto médio do segmento que vai de A até D. Gente, de cara dá pra ver que é o ponto C, né? Vamos ver, se a gente tivesse só as coordenadas dos dois pontos. Ora, ponto A, 2, ponto D, 2. Então, seria a média dos dois. Então, seria 2 mais 2 dividido por 2. E o y do ponto médio de AD, a média aritmética das ordenadas de B e de D. A gente quer o ponto médio do segmento AD. Então, a média do A e do D. Então, seria menos 4 mais 4 por 2. Então, vamos lá. Menos 4 mais 4 por 2. Tá vendo? Agora, vamos calcular esse valor e vamos calcular o valor em x também. 2 mais 2, 4 por 2, 2. Menos 4 mais 4, 0. 0 dividido por qualquer número dá 0. Então, seria o ponto médio do segmento AD, seria o ponto que fica 2 em x e 0 em y, ou seja, em cima do eixo x, no número 2. Tá vendo? O ponto médio de AD seria esse pontinho aqui, 2, 0. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo agora. Ponto médio de CB. Ora. CB agora tá inclinado. Como é que eu vou saber o ponto que fica no meio se vai dar número quebrado também? Tá vendo? Agora eu tenho que ir pelo uso da formulinha, tá? Média aritmética das abscissas dos pontos e média aritmética das ordenadas dos pontos. Então, vamos ver. Eu quero o ponto médio de CB. Então, vamos pegar coordenadas do C e coordenadas do B. Abscissa do C e abscissa do B também. Então, vou tirar as médias. 2 mais 5... A média das abscissas, olha lá, por 2, né? Porque a média, e a média das ordenadas, né? 4 mais 0, 4. Vamos ver a média das ordenadas, ó, 0 mais 4 por 2, porque é média. 2 mais 5, 7 por 2, 4 mais 0, 4 por 2. Fazendo a continha, 7 por 2, 3,5, olha como é que dá quebrado. 4 por 2, 2. Então, o ponto que fica no meio de CB vai ser 3,5 em x e 2 em y. Vamos lá? 3,5 em x vai ficar mais ou menos aqui. E em y eu subo 2, ó. Vai ser esse pontinho aqui do meio, tá vendo, gente? Não é tão difícil assim. Agora, vamos complicar um pouquinho se a gente tiver alguma coordenada ou abscissa com valor negativo. Por exemplo, com ponto médio de AC. Olha lá, olha, AC. Eu quero o ponto médio desse segmento, vai dar negativo, né? Então, vamos só primeiro fazer um alôzinho aqui pra gente lembrar uma coisinha bem básica aqui. Se eu quero somar dois números, eu pego os números com os sinais que eles vêm. Ele veio com que sinal? Positivo, porque não tem nada. Aqui também é positivo, então eu vou somar, não vou alterar o sinal de ninguém. 3 mais 2, 5. Agora, se eu quero subtrair dois números, eu quero subtrair 3 e 2, eu vou inverter o sinal do segundo. Isso que é subtrair. Então, vai ficar 3 menos 2. Estou subtraindo, estou invertendo o sinal do segundo, vai dar 1. Ah, professora, mas e se um deles for negativo? Como é que eu somo? Olha só como é que a gente faz. O que é somar? É pegar o número com o sinal que eles vierem. Então, eu não vou inverter nada. Então, vai ficar 3 menos 2. E eu estou somando, porque eu não estou invertendo o sinal. 3 menos 2 vai dar 1. Ah, e se eu quiser subtrair esses mesmos números? Aí eu vou ter que inverter o sinal do segundo. 3 menos 2, invertendo o sinal do segundo, vai ficar 3 mais 2. E vai dar 5. Ué, mas eu estou subtraindo. Você está subtraindo o número negativo. Então, você está fazendo a operação inversa. Então, deu 5. Tá? Ai, professora, está muito difícil. E se os dois forem negativos? Não tem problema. É só usar a mesma regrinha. Somar não inverte sinal de ninguém. Então, ficaria menos 3 menos 2. Aplica a regra de sinal. Menos 3 menos 2. Sinais iguais. Soma e repete o sinal. Menos 5. Ah, e se eu fosse subtrair?
inverte o sinal do segundo. Então, ficaria menos 3 mais 2. E aplica a regra de sinal. Sinais diferentes subtrai e o sinal do maior é que fica. 3 menos 2 é 1 e o sinal do maior é 3. Ah, professor, então agora eu já sei fazer o exemplo. O exemplo do ponto médio de AC. Olha lá, de AC. Vamos pegar as coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto C, né? Coordenadas do ponto A tá aqui, coordenadas do ponto C tá aqui. E vamos tirar a média. Então, seria a média das abscissas do ponto A e C, ó. 2 mais 2 dividido por 2, olha lá. E depois as abscissas, as ordenadas, a média das ordenadas, A e C. Menos 4 mais 0. Vamos ver como é que ficou. Menos 4 mais 0, dividido por 2, porque é a média aritmética. Fazendo as continhas. 2 mais 2, 4. Por 2, vai dar 2. Olha lá. Agora aqui. Menos 4 mais 0 dá menos 4. Dividido por 2. Regra de sinal de divisão. Se o menos não tem outro menos para cortar, ele vai continuar negativo no resultado. 4 por 2 vai dar 2. E o sinal de menos permanece. Então, o ponto médio desse segmento AC seria 2 menos 2. Olha só, 2 em X e menos 2 em Y. Olha aqui esse ponto aqui, ó. Bem no meio mesmo. Tá, gente? Agora, vamos ver o último exemplo. Olha só, eu vou pegar o ponto médio de AE, vou dar só as coordenadas dos pontos e vamos ver se a gente consegue calcular, tá? Ponto médio do segmento AE. O último exemplo para terminar e o mais puxadinho. Média aritmética das abscissas, portanto, 2 mais 5 por 2. Depois eu resolvo e vamos pegar agora a média aritmética das ordenadas. Menos 4 por 2. Estou somando, então estou pegando os números com os sinais que eles vierem. Menos 4 por 2. Agora a regra de sinal. Né? 5 e 2, 7 por 2 vai dar 3,5. Aqui é o meu pensamento. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Menos 4, menos 8. Menos 8 por 2, 8 por 2, 4. O menos, não tem outro menos para cortar, menos 4. Então, gente, olha só. Agora vamos ver lá no nosso plano cartesiano. A gente viu que o ponto médio do segmento AE vai dar 3,5 em X e menos 4 em Y. Olha lá o segmento AE. 3,5 em X, ó, na metade, aqui 3,5, não é isso? E em Y, quanto que deu em Y? Menos 4. Então, vamos ver, menos 4 e menos 3,5. Olha lá, onde eles se encontram, bem aqui, no meio do segmento AE. Então, gente, ponto médio de um segmento nada mais é do que a média aritmética das abscissas, em X do ponto médio, e o Y do ponto médio vai ser a média das ordenadas. Beleza, gente? Só isso. Tchau, tchau.